A União Europeia está a produzir uma atividade intensa para o controle das redes sociais e neste momento já quer decidir as características dos feeds, portanto, basicamente as páginas que aparecem quando vocês abrem uma rede social, e neste momento está a focar-se mais no X, porque aparentemente é a rede social que mais incomoda a União Europeia, e a ideia é basicamente transformar um feed do X tão seguro, o que quer que isso signifique, quanto o Blue Sky. Eu já tinha ouvido falar sobre o Blue Sky, mas confesso que nunca o abri. Vamos ver a notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, da regulamentação à dominação, a União Europeia considera tornar o feed do X tão seguro quanto o Blue Sky. Um estudo encomendado pela União Europeia examina se as plataformas das redes sociais podem ser obrigadas a tornar as suas funções principais interoperáveis com serviços que estejam mais alinhados com as preferências da União Europeia por uma moderação proativa, leia-se censura, ou seja, se houver um conteúdo que desagrade arbitrariamente, não precisa de haver uma justificação, que haja um conteúdo que desagrade arbitrariamente à União Europeia, o que vai acontecer é muito simples e é evidente. Quem partilhou esse conteúdo provavelmente deixa de ter redes sociais ou vê a sua publicação bloqueada, talvez automaticamente, ou então, por outro lado, ficam mesmo sem redes sociais e as coisas seguem e o conteúdo fica moderado e o feed é aquilo que a União Europeia quiser e as coisas é assim que funcionam. A União Europeia está, mais uma vez, a procurar maneiras de expandir o seu alcance regulatório sobre a liberdade de expressão online. Um estudo de quase 300 páginas encomendado pela Comissão Europeia e publicado a 29 de abril de 2026, portanto há uns dias, explora a viabilidade de obrigar as principais plataformas das redes sociais, incluindo o X, o Facebook, o Instagram e o YouTube, a implementar uma interoperabilidade tanto vertical quanto horizontal. O Irish Grip explica: essas plataformas poderiam ser obrigadas a exibir conteúdos dos seus concorrentes com um foco maior na moderação, além de serem legalmente obrigadas a tornar os seus algoritmos de recomendação, feeds de notícias e contas do usuário interoperáveis com sites mais favorecidos por Bruxelas, como o Blue Sky. Portanto, isto é uma festa, não é? Portanto, tem aqui, parece uma coisa inofensiva, mas a ideia de que se vai reduzir o poder do monopólio das redes sociais, caramba, há várias redes sociais, inclusive há algumas mais recentes a crescer, falo por exemplo do Rumble, inclusive se tiverem interesses, eu comecei a publicar no Rumble recentemente e portanto se tiverem interesse sigam-me também por lá, e o Rumble tem estado a crescer, inclusive está num recorde de número de patrocinadores neste momento e, portanto, a União Europeia não tem qualquer preocupação com o monopólio das redes sociais, porque esse, na verdade, não existe. Não existe de uma empresa em concreto. As pessoas que tomam conta das empresas, a história aí é outra. Mas, do ponto de vista de várias redes sociais, elas existem, financiam também os seus criadores de conteúdo. Os criadores de conteúdo podem ganhar dinheiro nas redes sociais e, dependendo da rede social, podem ganhar bom dinheiro, diga-se de passagem, e é uma boa forma de criadores de conteúdo absolutamente independentes terem o seu próprio equipamento e não dependerem de financiamentos nem do Estado, nem de coisíssima nenhuma, para falarem abertamente sobre o que quer que seja. E as redes sociais, neste momento, são um incómodo à União Europeia, porque as maiores mensagens e as mensagens mais populares nas redes sociais do ponto de vista político são, evidentemente, e isso é claro para qualquer pessoa, as mensagens contra a União Europeia pela capacidade miserável que têm tido de gerir uma organização supranacional, que, diga-se de passagem, não tem qualquer tipo de esperança, no meu entender. E depois tem aqui esta questão da redução do poder de monopólio e de uma internet mais aberta, mas do ponto de vista da liberdade de expressão, porém, se poderia limitar um ambiente relativamente aberto do X e importar para os feeds dos usuários os padrões de segurança e mitigação de riscos sistémicos aprovados por Bruxelas. A lei do DSA já impõe obrigações rigorosas a plataformas online muito grandes, quer que isso signifique, são as VLOPs, como o X. Existe transparência nos sistemas de recomendação, algoritmos que sugerem conteúdo aos usuários com base no que eles provavelmente acharão interessante, opções para desativar feeds personalizados e avaliações de risco rigorosas para a desinformação, conteúdo ilegal e danos à sociedade. Portanto, isto são tudo cavalos de Troia
para imporem determinados tipos de conteúdo. Há aqui várias palavras e expressões que nós sabemos perfeitamente que têm definições de tal maneira amplas que podem, na verdade, significar critérios arbitrários para impedir a continuidade de determinados criadores na internet, porque estas pessoas, estando ou não a monetizar as suas redes sociais, o que é facto é que têm uma determinada mensagem, podem dizer o que querem de forma relativamente livre, porque corre por aí a ideia de que as redes sociais não têm regulação. Isso é uma parvoíce de todo o tamanho, é uma estupidez. Têm regulação e muitas vezes bastante rígida. O TikTok já me mandou vários vídeos abaixo e já fui ameaçado até de ficar sem a conta. E portanto, esta ideia de que há e tal, não há regulação, isso é uma conversa de chacha, saibam disso. Portanto, mantenham isso em mente. A regulação que os burocratas de Bruxelas querem é a regulação que permita tomar conta verdadeiramente das redes sociais, das suas mensagens principais e, enfim, ter aí o conteúdo dito seguro, que na verdade significa apenas seguro para a continuidade do poder político de Bruxelas. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.